Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, semana movimentada em São Januário, né? Já fiz uma live aqui falando sobre a venda do Thales Magno para o Grupo City, a ida do Henrique para o Lyon, rescisão com o Carlinhos, a compra do MT e mais recentemente o Vasco anunciou a compra do Galarza, mais um jogador que havia sido captado ali para o Sub-20, assim como o MT, e que estava no clube até então por empréstimo e agora o Vasco comprando em definitivo. E além disso, o clube anunciou a contratação do meia Sarrafiore, argentino, meia ofensivo de 23 anos de idade, canhotinho, que pertence ao Internacional e chega por empréstimo até o fim da temporada. E curiosamente, eu já falei sobre o Sarrafiore aqui no canal 2 vezes. A primeira quando eu fiz uma live com o Fernando Campos, o Donan, meu amigo, lá no início da temporada, onde a gente trouxe alguns nomes que poderiam ser interessantes no mercado para esse time do Vasco, avaliando exatamente a capacidade que o Vasco tem financeira para contratar e os desafios que o Vasco teria pela frente na temporada disputando uma Série B. E um dos nomes que apareceu foi exatamente o do Sarrafiore. E tem o Sarrafiore, a galera tava falando aqui do Sarrafiore também do Curitiba. Para o terceiro nome para você compor o meio campo, acho que o Sarrafiore seria uma alternativa boa. E na última terça-feira, exatamente nessa live que eu fiz, que eu falei um pouquinho sobre Thales, Carlinhos, Henrique, eu fiz também uma análise mais uma vez desse elenco, agora já com algumas peças chegando, já num preparatório para a Série B, e eu falava exatamente da necessidade de mais um meia central. E eu trouxe alguns nomes aqui, fiz uma lista rapidinho, e alguém no chat, não vou lembrar o nome agora, sugeriu o Sarrafiore, e eu falei mais uma vez sobre ele. Arthur Quaresma, outros jogadores encostados em clubes da série, deve ser Série B, teriam vaga no Vasco, Kleber Reis e Sarrafiore. Igual o Sarrafiore. Sarrafiore me agrada, Kleber Reis acho que é um jogador caro para pouco rendimento. E agora que está confirmada a sua contratação, eu vou trazer mais alguns detalhes sobre esse jogador que chega para reforçar o meio-campo do Vasco. Mas antes de eu fazer a análise aqui, você já sabe, se não conhece meu trabalho ainda, tá passando aqui pela primeira vez, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E se você gosta do meu trabalho, gosta dos meus vídeos, já deixe seu like aqui, isso ajuda demais na divulgação dele para outras pessoas. E deixa nos comentários, você acha que o Sarrafiore vai brigar por vaga de titular nesse time do Vasco? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Bom, mas bora lá, vamos falar do Sarrafiore, novo reforço do Vasco para a temporada 2021. Um jogador que, apesar de ser argentino, é bem conhecido do público brasileiro, né? Um jogador que foi contratado pelo Internacional em 2018, tendo sido destaque da Copa RS, um campeonato, era tipo um campeonato brasileiro sub-20, mas com alguns convidados de fora. Um deles foi o Huracan, da Argentina, que foi exatamente onde o Sarrafiore se destacou e acabou sendo contratado pelo Internacional, ainda com 20 anos de idade, 19 para 20 anos naquela ocasião. Ele estreou pelos profissionais do Inter, aí no finalzinho da temporada, fez um jogo no final de 2018, fez muitos jogos pela equipe sub-23, a equipe de aspirantes do Inter, nessa sua primeira temporada. E em 2019 ele subiu em definitivo para o elenco principal do Internacional. Foi quando ele teve a sua maior sequência, na verdade, na equipe principal do Colorado. E nem foi uma sequência, na verdade. Sarrafiore disputou 35 jogos pelo Inter na temporada 2019, mas a grande maioria saindo do banco de reservas e jogando pouquíssimos minutos, às vezes entrando, faltando 1 minuto para acabar, 5 minutos, 6 minutos. Ele teve uma minutagem, inclusive, muito baixa nesse ano. Foram 1.135 minutos dentro de campo. Se a gente dividir isso pelos 35 jogos, é uma média de 32 minutos só por partida. Se a gente agrupar todo esse período e transformar em partidas de 90 minutos, é como se ele disputasse apenas 12 jogos pelo Internacional nesse ano. Ainda assim, conseguiu marcar 6 gols, que daria a ele uma média aí de um gol a cada 180 minutos, um gol a cada 2 partidas e uma assistência, ou seja, totalizando 7 participações diretas em gol em apenas 12 jogos disputados, se a gente for pegar só a minutagem realmente do Sarrafiore em 2019. Uma média alta, significativa, principalmente para um jogador que está praticamente no seu primeiro ano como profissional de um clube, mas que não foi suficiente para manter ele para a temporada 2020, quando ele acabou sendo emprestado ao Curitiba, já no meio do Campeonato Brasileiro ali. Ele chegou, se eu não me engano, ele estreia na 19ª rodada do Brasileirão, que ele acaba estreando pelo Coxa e também não se firma.
Quando ele começa a ganhar um pouco mais de oportunidade, já na reta final do Brasileiro, ele faz alguns bons jogos, faz gol contra o São Paulo, faz um bom jogo inclusive contra o Vasco em São Januário, naquela derrota que não vou dizer que selou a queda do Vasco, mas teve um impacto muito grande dentro do time, que eram 3 pontos ali que o Vasco meio que contava, jogando dentro de casa. O Curitiba, se eu não me engano, era até lanterna, ou vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, e vence o Vasco dentro de São Januário, e o Sarrafiori foi um dos destaques daquela partida, jogando exatamente como um meia central. Aí a gente entra na questão da forma como joga Sarrafiori e onde ele pode ser utilizado pelo Marcelo Cabo no Vasco. Ele é um meia canhoto de habilidade, já jogou muitas vezes aberto até pelo lado, principalmente pela direita, para aproveitar esse corte dele para dentro e finalização de média distância, que é a principal característica dele. Inclusive, dos 7 gols que ele tem como profissional, todos os 7 foram anotados em finalizações da zona central do campo, ou seja, da entrada da área ou da marca do pênalti ali um pouco mais para dentro. Desses 7, 4 foram de fora da área. O Sarrafiori tem exatamente essa característica de partir do lado de campo para uma zona mais central para tentar a finalização. É um jogador que finaliza bem de média distância e que, se 7 gols parece pouco, olhando a minutagem dele, como eu já falei aqui, já traz um número mais interessante de se olhar. Então dá pra gente imaginar o Sarrafiori jogando como um meia central numa posição que hoje é ocupada pelo Marquinhos Gabriel como titular e que, inclusive, nessa análise que eu fiz na terça-feira na live aqui, eu dizia que era uma das lacunas que precisavam ser preenchidas pelo Vasco. Não acho que o Sarrafiori chega ao clube para ganhar a posição titular e nem para brigar com a posição de titular com o Marquinhos Gabriel. Exatamente por ele não ter tido essa constância que se esperava dele quando ele surgiu muito jovem ali no Huracan. Principalmente o Internacional esperava estar contratando um grande craque que ia explodir a qualquer momento, e até agora o Sarrafiori não explodiu. E nem acho que seja por falta de qualidade, por falta de técnica. Me parece muito mais uma questão de comprometimento do jogador, não só nas partidas, mas também em treinamento. Isso eu ouvi inclusive de algumas pessoas lá do Sul. Mas a gente está falando de um jogador ainda jovem. A gente está falando de um jogador de 23 anos de idade e analisando ele com 21, 22. Ou seja, um jogador ainda em formação. Para mim falta que ele clique no Sarrafiori para ele entender o nível de competitividade que ele precisa atingir para se tornar um grande jogador profissional, ou pelo menos um bom jogador profissional a nível de Série A. Hoje o Sarrafiori, ao meu ver, é um jogador para compor elenco num clube da Série B do nível do Vasco. Não seria para compor elenco numa equipe mais abaixo, num CRB, num Vitória, equipes que estão muito mais tempo na segunda divisão. A gente está falando de um Vasco que se prepara para retornar numa Série A e tenta fazer isso com uma certa tranquilidade. É claro que é difícil você falar em tranquilidade na Série B, mas da melhor maneira possível, sem ter que brigar até o fim da temporada. Então o Vasco tenta montar um time de Série A, ainda que seja para jogar a Série B. Nesse perfil, eu acho que o Sarrafiori se encaixa muito bem. Até pela necessidade que o Vasco tem de contratar alguns jogadores um pouco mais formados. Sarrafiori é jovem, mas não é tão jovem como são Figueiredo, Laranjeira, Juninho, Caio Lopes, atletas que estão no banco de reservas hoje do Vasco, mas que têm 20 ou 21 anos. Inclusive trouxe isso aqui na terça-feira quando fiz a análise de elenco. Mais de 50% do atual elenco do Vasco tem 21 anos ou menos. A gente está falando de 18 jogadores de um total de 31. Sarrafiori sai dessa lista, entra ali nessa margem entre 22 e 28 anos de idade, que aí você encontra Léo Jabá, Andrei, Ricardo Graça e agora com a chegada também do Sarrafiori para compor esse elenco. Chega, ao meu ver, para uma função que o Vasco precisava de reposição, seja para jogar quando o Marquinhos Gabriel não puder, quando estiver lesionado, e também para a opção de jogo. Sarrafiori é um bom finalizador de média distância, apesar de não ter constância na sua carreira. Já mostrou qualidade em muitos momentos e pode ser decisivo, principalmente com essa finalização de média distância de perna esquerda, que é a grande virtude dele. Bom, galera, essa é a minha análise do novo reforço do Vasco. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Saudações e até a próxima.